Imagine o seguinte problema. Uma empresa de caminhões precisa transportar melancias de uma fazenda produtora até uma quitanda em uma cidade próxima, e a companhia possui apenas um caminhão disponível para o serviço. Como será que é feita a logística para que o caminhão comporte o máximo de melancias possíveis, a fim de economizar o número de viagens de volta para a fazenda? Ou o seguinte: você quer fazer uma fornada de pão de queijo, mas só tem uma assadeira. Como fazer o máximo de pão de queijos sem que eles se encostem e virem um grande bolo de pão de queijo? Esses são casos que a gente chama de problema do empacotamento. E a matemática resolve eles. Meu nome é Nina Ribeiro Silveira, eu sou estudante de matemática computacional na USP de São Carlos e eu vou explicar o trabalho de otimização não linear que eu e os meus colegas Júlia Pereira e Rua Carlos Duarte fizemos. O problema do empacotamento é um problema de otimização, pois o que queremos é otimizar um espaço para que caiba o maior número de objetos dentro dele. No nosso caso, se trata de um problema de empacotamento de círculos, todos do mesmo tamanho, em um espaço quadrado e 2D plano. Para resolver um problema desses, é preciso primeiro modelar ele, isso é, encontrar uma função objetivo e suas restrições. Vamos lá. A princípio, vamos pensar no espaço onde esses círculos vão ficar como um plano cartesiano, com coordenadas x, y. Agora, vamos decidir o número de círculos que queremos encaixar no espaço e o raio deles, e chamar esse número de n e o raio de r. Com isso, a gente já consegue pensar nas variáveis objetivo do nosso trabalho. A gente quer que essas n esferas de raio r ocupem o menor quadrado possível. Dessa maneira, vamos pensar no seguinte: cada círculo terá uma coordenada xy correspondente ao seu centro. Então, é a disposição das nossas esferas que vai dizer o tamanho do nosso quadrado, faz sentido? Por exemplo, as esferas não podem ultrapassar os limites do quadrado. E também não pode haver sobreposição entre elas. Porque esse tipo de coisa aqui não existe na vida real. Então a gente precisa levar em conta algumas restrições para lidar com isso. Pensando num quadrado que tenha seu vértice inferior esquerdo na origem do plano, a gente quer que o centro do círculo, na coordenada x e y, eles sejam maior ou iguais que o valor do raio e ao mesmo tempo menores que o lado do quadrado menos o raio. Assim, percebe que apenas restringindo a posição do centro, eu estou garantindo que toda a esfera esteja dentro do quadrado. E para lidar com as sobreposições entre os círculos, a gente vai aplicar uma restrição que nos garanta que a distância entre os centros deles devem ser maior ou iguais à soma de seus raios. Isso pode ser descrito com a fórmula de distância entre dois pontos. E dando uma organizada na equação, eu chego nessa próxima restrição. E agora a gente tem definido o nosso objetivo e nossas restrições para atingir esse objetivo. Com isso, podemos partir para a implementação do código e escolher um método de resolução do problema. Um dos métodos que usamos se chama Lagrangiano aumentado. Esse método cria uma nova função a partir das nossas. E ela tem essa cara feia aqui, mas ela funciona. Essa função trabalha de forma que, a partir de um chute inicial das coordenadas do centro, a cada iteração dela, essas coordenadas convergem cada vez mais para uma solução compacta e restrita. E aqui são as soluções que o método encontrou. Primeiro, a gente fez o teste com uma bola apenas. E como visto, ela atingiu um resultado ótimo. Como a bola tem raio 1, a menor caixa que poderia conter ela é um quadrado 2x2. Para um problema de 3 círculos, o método conseguiu encontrar um quadrado ligeiramente menor que um de lado 4. E com 5 círculos, o método encontrou uma disposição em que um quadrado de lado 5 aproximadamente consegue comportar todas essas esferas. E com 7 círculos, ele conseguiu encontrar um quadrado que a unidade de lado dele não aumentou nenhum comparado com os 5. Conseguiu se manter abaixo de 6. E isso não significa que esse é um método perfeito. Tudo depende de como o problema se comporta. Aqui ele pode ter sido satisfatório, mas nada impede de existir um ainda mais ótimo que não descobrimos ainda. E com isso a gente conclui a explicação desse problema de otimização não linear. Espero que a explicação tenha sido divertida de ouvir e tenha despertado a curiosidade de alguém aí do outro lado. Muito obrigada!